Sábado, dia de Bolívia querida em campo, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B que já começou na noite de sexta-feira. Tem time disparado aí na liderança. É isso, minha galera, estamos começando mais um conteúdo com Sampaio Corrêa Futebol Clube, tendo a missão, sem treinador definitivo, apenas com interino, marcar a sua primeira vitória na competição. Vamos falar muito do Sampaio do Juventude, Série B do Brasileirão, aqui no nosso canal. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Seja muito bem-vindo, inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. Hoje a gente vai saber se verdadeiramente o torcedor está confiante, como é que ele viu essa saída do Pisa. Tem muita coisa para rolar aqui no nosso canal, Lécio Costa Narrador. E olha a nossa recomendação para você que quer andar elegante, quer andar na moda, com a Emanuele Modas, ali na Avenida São Marçal 370, bairro do João Paulo. Os mais finos modelitos da estação você encontra na Emanuele Modas, no João Paulo. Torcida, o Sampaio Corrêa, né? Essa marolinha que se tornou uma onda grande. Nós tivemos essa semana aí um tanto quanto agitada com a saída do Pisa, quando a gente menos esperava. O time jogou bem diante do CRB, estava se encaixando legal, mas o presidente já estava na mente, queria fazer a troca da comissão técnica. E isso aconteceu já no dia seguinte ao jogo contra o CRB em São Luís, quando o treinador não foi para o treinamento. Na hora do almoço foi chamado para uma conversa com o presidente Sérgio Frota e ficou decidido com a diretoria do Sampaio que ele não prosseguiria no comando do Sampaio Corrêa. Agradeceu ao Pisa, a vida que segue, e o Sampaio logo nessa mesma tarde foi ao mercado em busca do seu treinador. Alguns contatos foram mantidos, Daniel Paulista, com Alan Al, esses dois, eles realmente disseram que o Sampaio teve contato e se andou no mercado atrás. Inclusive o Catalá, que tinha saído do time do Mirassol, que venceu o Sampaio Corrêa, na sequência perdeu para o Novo Horizontino, caiu do comando técnico, e ali desde 2013, para você ter uma ideia, salvo engano, que o Mirassol não demitia um técnico, eles chegavam e saíam por vontade própria ou por, enfim, findarem um ciclo que eles iriam para uma outra equipe, mas não com demissão do Mirassol. Isso foi até muito comentado durante esta semana. E muitos técnicos, outros também, nesse início de Campeonato Brasileiro, acabaram deixando as suas equipes e se transferindo para outros até ainda estão sem técnico, como é o caso do Daniel Paulista, estão sem clube, perdão, como é o caso do Daniel, que agradeceu ao Sampaio Corrêa, mas não teve um acerto financeiro daquilo que esperava o seu staff. Então, o Sampaio caiu no mercado e, como nós falamos, até estou dando uma olhadinha aqui nos conteúdos que a gente passou, anteriores dessa semana, onde tem ali antes, lá no canto, você vê ali novo técnico poderia ser o Daniel, até porque ele confirmou que estava conversando com o Sampaio, mas as negociações elas não evoluíram. E ali também o Márcio Fernandes, você vê, né? Foi o conteúdo de ontem, quando a gente soube que estava batido o martelo. Entretanto, até o início da gravação deste conteúdo, o Sampaio Corrêa não havia divulgado oficialmente exatamente o Márcio Fernandes, que deve chegar aqui até a próxima segunda-feira, pelo que a reportagem apurou com o nosso Afonso Diniz, que foi quem deu o furo de reportagem. É isso aí. Ontem o canal transmitiu também Botafogo de São Paulo e Vitória. O Vitória do Léo Condé, rapaz, mas como está bem o Vitória da Bahia, 100% de aproveitamento, são
Olha aqui, o time está magnífico nesse Campeonato Brasileiro. E aí, meu amigo, vai estar com 12 pontos, são 12 pontos, né? Já o time do Leonardo Condé, fileirando aí uma sequência de bons resultados, vitórias nesse princípio de campeonato. E os outros têm que correr atrás aí do time do Leonardo Condé, porque vai abrindo corpo e mandando ver. Nesse Campeonato Brasileiro, os torcedores queriam o Léo Condé no Sampaio Corrêa, não foi possível, exatamente pelo fator de que ele tinha naquele momento problemas familiares. Não sei se até que ponto podia ser verdade, mas me pareceu muito que ele não gostaria de seguir no Sampaio Corrêa por motivos alheios. Talvez até a gente saiba daquilo que ele transpareceu, a falta de apoio, não tinha no Sampaio Corrêa, e reclamou muito da federação, que não acompanhava, reclamou da arbitragem que prejudicava muito o time tricolor, enfim, galera, está na Ponte Preta. O início dele não foi lá muito bom, o campeonato baiano ele ficou fora também da Copa do Nordeste, ficou fora de outras competições, mas enfim, o Leonardo Condé está indo muito bem nesse princípio de Campeonato Brasileiro. Ele começou assim, ganhando da Ponte Preta de 3-0, primeiro jogo do Leonardo Condé. Aí você já dá uma impactada em cima do seu torcedor. Aí vai para o segundo jogo, joga fora diante do América de Natal, empaca mais 3-0. Olha só que de 3 em 3 como está chegando bem o time do Leonardo Condé. Aí vai lá para a terceira rodada e o time de Vitória joga em casa diante do Londrina, sapeca 2-0. 3, 6, 8 gols, né, na terceira rodada, até a terceira rodada. Aí manda a quarta rodada e o Vitória da Bahia teve o jogo adiado, que foi diante do Ceará. Esse jogo é um clássico nordestino, vai ser no Presidente Vargas e vai acontecer somente no dia 10. Então, aí teve o descanso da moçada e foi para a quinta rodada, que foi ontem diante do Botafogo, o canal transmitiu 3-0. Então, confira quantos gols, né? 3, 6, 8... com mais 3, né? Aí 11 gols. O time do Leonardo Condé está muito bem aqui na parada. Vamos ver o Vitória da Bahia, que tem um saldo de 11 gols, 100% de aproveitamento. São 11 gols marcados, nenhum gol sofrido nesse Campeonato Brasileiro. Olha como o Vitória está indo de vento em polpa. Uma defesa sólida, um ataque arrasador, 100% de aproveitamento. 2 pontos acima do segundo colocado, que é o Criciúma nesse momento, que tem Guarani na terceira colocação com 9, Vila Nova com 9, Botafogo com 9, é a turma aqui dos 9, atrás do Criciúma que tem 10, né, na segunda colocação. Então, o Vitória está indo muito bem, e o Leonardo Condé se credenciando aí como uma campanha maravilhosa, e um técnico que conhece profundamente essa Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos torcer que hoje o Sampaio consiga o seu primeiro triunfo na competição. O time do Sampaio Corrêa, que vai ter o Edson Medeiros no comando, o Márcio Fernandes, que foi o treinador anunciado por nós aqui durante essa semana, ontem no caso, né? Ontem, então, o Márcio Fernandes trouxemos aqui. Muita gente desinformada sobre o currículo de Márcio Fernandes, quem é Márcio Fernandes. Eu pude ver ontem, depois que a gente publicou esse conteúdo aqui, muita gente, o Márcio Fernandes não vai dar certo, o Márcio Fernandes é um treinador. O Márcio Fernandes tem 61 anos, Márcio Fernandes tem 2 títulos nacionais, na Série C, pelo Vila Nova de Goiás, em 2015, em 2020, recente, 2020, estamos em 2023, foi campeão nacional. Então você tem um bicampeonato da Série B, um título nacional. O Sampaio que tem 2 títulos da Série, são 3 títulos nacionais em séries diferentes, né? Na Série B, de 72, na Série C, em 97, na Série D, em 2012. São os 3 títulos nacionais que o Sampaio Corrêa tem. E o Márcio Fernandes, ele tem 2 títulos da Série C em 2015 e em 2020. Olha só isso aí. Tem um título em 2019, que é exatamente com o Clube do Remo de Belém do Pará. Conquistou também a Copa Verde, lá em Belém do Pará. E o Campeonato Paranaense conquistou em 2021 com o Londrina. 2021, Campeonato Paranaense, que é um campeonato forte. Então, o treinador tem currículo. O treinador foi jogador de seleção brasileira.
Então você jogou com o Bebeto, jogou com o Romário. Então tem currículo. O Márcio Fernandes. Cabe a nós. O treinador foi demitido pelo Paysandu. Perdeu nos pênaltis de 4-2 para o Águia. Natural. E natural que a gente confie no trabalho do treinador que está chegando. Foi o que o Sampaio Corrêa pôde pagar. Né? Porque os outros treinadores, talvez da preferência do torcedor, e nossa também, Sampaio não teve a bala na agulha, não teve dinheiro para pagar, não teve, né? Porque enquanto você vê Paysandu colocando público fantástico nos seus jogos, o Remo colocando um público fantástico nos seus jogos, a gente passa aqui para trazer a Série B, com o estádio Ilha do Retiro lotado, com o estádio do Ceará lotado, você vê as outras equipes jogando com um público maravilhoso. A Vitória da Bahia, meu Deus, nem se fala. O Barradão completamente derramando de gente. Criciúma, da mesma forma. Aí você vem para o Sampaio Corrêa, a arquibancada está vazia com 3.000 e poucos torcedores, já começou dessa forma, aqui no Campeonato Brasileiro da Série B para o Sampaio. Então, torcedor, para haver uma cobrança, para que o Sampaio consiga ter caixa para trazer bons jogadores, para contratar bons jogadores, é necessário a presença do torcedor no estádio. É necessário que o torcedor não só fique criticando através das redes sociais, através das emissoras de rádio, porque tudo bem, a ressonância é grande, você vai ouvir, a diretoria vai saber, mas de onde você vai tirar dinheiro? Porque criticar é muito legal. Agora está lá dentro, dirigir um clube de tamanha envergadura e sem a presença do seu torcedor na arquibancada é muito difícil. Porque se você fizer aquilo que você não pode, vai ficar como o Sampaio era lá atrás, devendo duas, Deus e o mundo, né? Deus e o mundo. E um monte de causas trabalhistas, porque é assim que o Sampaio Corrêa vivia. O Sampaio Corrêa, a sede do Sampaio Corrêa hoje, meu Deus do céu, é maravilhosa. Quem passou no Sampaio deu sua parcela de colaboração, de contribuição, mas não tinha o patrocinador, não tinha como fazer um investimento melhor no Sampaio. Então, está aí o Sampaio Corrêa hoje com uma sede linda, com 2 campos de futebol maravilhosos, o Sampaio com uma sala de troféus, com o hotel, o jogador se concentra dentro do Sampaio Corrêa, com sala de refeitório, com academia. Então isso é louvável, o Sampaio Corrêa. Hoje é um time respeitado. Hoje você vê, não tem mais aquele lance de desrespeitar o Sampaio Corrêa. Você já vê que se olha para o Sampaio de forma diferente daquilo que era antes. Então o time tricolor hoje precisa do torcedor. O torcedor, claro que o torcedor tem seu direito de reclamar. Associe-se, se você não é associado no Sampaio Corrêa, é importante que você leve a sua colaboração, sua contribuição. Ficar chateado com uma derrota, com um time que não está rendendo, é perfeitamente natural aqui para o torcedor, para todos nós, é muito natural. Mas a gente não pode se ater somente nas partidas ruins, nas providências que às vezes não são tomadas, ou então de uma contratação que você não gosta. A gente tem que apoiar, tem que ir para o estádio e aí sim fazer a cobrança. O Sampaio tem caixa, o Sampaio tem dinheiro, porque deu 17 mil nesse jogo, o Sampaio arrecadou 1 milhão de reais, 500 mil, mas o Sampaio entra em campo para arrecadar 73 mil, galera. O que é 73 mil de um clube que paga salários de 50, de 40, de 35 mil, de 60 mil, para os jogadores que hoje não querem ganhar menos do que isso. Para você ter um time jogando, disputando com grandeza uma competição. Então é necessário que a gente abra a nossa mente para exatamente ajudar o seu time, ajudar o Sampaio, ir para o estádio de futebol. Hoje tem um jogo diante do Juventude, às 18h15. É sábado. É um jogo bom para o Sampaio. É um horário ótimo para a Bolívia Querida. Então, essa é a hora do torcedor do Sampaio Corrêa ir para o estádio e mostrar a sua força. Porque eu não torço para Sérgio Frota, eu não torço para Pérez Paz, eu não torço para ninguém lá dentro do Sampaio, eu torço pela instituição Sampaio Corrêa. Eu não gosto de Sérgio Frota, por isso que eu não vou. O que é que vai resolver isso? Nada. Então, a instituição Sampaio Corrêa, hoje, imaginou se o torcedor do Cruzeiro não fosse, porque Ronaldinho é o dono do Cruzeiro?
Porque hoje o Sampaio pode ter dono, pode. Se vier alguém, um grupo que comprar o Sampaio vai ter dono. Hoje é isso que acontece no futebol. Essa SAF que chegou aí é para ter dono. O Textor, lá no Botafogo, hein? É dono do Botafogo. Fez investimento de milhões no Botafogo. E os outros clubes que têm a SAF. E é uma sequência natural. E se o Sérgio Frota comprar o Sampaio Correia, claro, com a documentação, tudo mostrado aqui, será o dono do Sampaio. Aí o torcedor vai deixar de torcer pelo Sampaio Correia, porque o Sampaio vai ter Laércio Costa como o maior investidor dentro do Sampaio. Então não, é instituição centenária, 100 anos do Sampaio Correia. Então galera, agora vamos para o jogo. Já fiz a minha recomendação aqui nos comentários. Agora, diga aí também o que é que você acha, tá? Sem ofensa, galera, porque aqui a gente não ofende ninguém, sem ofensa. Diga a sua opinião, é importante a sua opinião para a gente saber o que verdadeiramente você pensa, mas é preciso que cada um de nós dê uma opinião legal aqui dentro do conteúdo do Laércio Costa Narrador. Então vamos, o Sampaio Correia hoje diante do Juventude, a bola rolando a partir das 18 horas e 15 minutos, o canal vai transmitir a partir das 4h30, 5 horas da tarde, nós já estaremos lá no Estádio Castelão, já trazendo as informações, ver ali toda a atmosfera do Castelão, do local do jogo, então eu te convido a ficar com a gente. O Sampaio vai ser o seu treinador, Márcio, que até agora, dá uma olhadinha aqui rápida, que a gente está batendo esse papo bem legal, torcedor, e eu quero também saber aqui se o Sampaio, a Bolívia querida, já mandou exatamente aqui o seu treinador. Vamos ver aqui. Se o treinador do Sampaio Correia, a Bolívia querida, já está exatamente na conexão. Se o Sampaio já oficialmente divulgou alguma coisa para nós da imprensa. Sampaio se fechou em Copas, não diz nada. Vê aqui se mandaram para nós alguma coisa. Está aqui Sampaio Imprensa. A última postagem que o pessoal da imprensa, assessoria de comunicação do Sampaio, nosso amigo Mogéia fez, o Vinícius, por determinação da diretoria, o treino desta sexta-feira será de portões fechados. Essa foi a última comunicação feita pela assessoria de imprensa do Sampaio Correia. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: tudo como antes no quartel de Abrantes, passamos então para a nossa informação agora a respeito do jogo. Sampaio é 17º colocado, disso aqui vocês já sabem. O jogo de ontem não alterou a classificação da Bolívia querida. E é importante que o Sampaio, nesse momento, que está numa zona muito perigosa, que é a zona de rebaixamento, precisa sair imediatamente, ainda é o primeiro dentro da zona, precisa então ter um resultado positivo para se manter e ir se afastando gradativamente dessa zona da confusão, como diria o professor Luxemburgo. Então é isso que a gente espera. Então o Sampaio Correia, a Bolívia querida, será hoje dirigida pelo técnico Edson Medeiros. O técnico Edson Medeiros, você já conhece? O técnico Edson Medeiros conhece, porque ele é da divisão de base do Sampaio. Aqui está ele, ó. Edson Silva Medeiros, 45 anos de idade, natural de São Paulo, capital, né? É o treinador das divisões de base do Sampaio Correia. A temporada do Edson, galera, você sabe que ele está lá nas divisões de base do Sampaio, sub-17, sub-18. Na Copinha foram 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. Aqui foi o Edson. Na Copa do Brasil sub-17 foram 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate, apenas 1 derrota. Mas o Sampaio está classificado para a sequência dessa competição, Copa do Brasil sub-17. E na Copa do Nordeste, aí teve um jogo que foi diante do Campinense, um empate com o Campinense, quando teve essa transição do Felipe Conceição para o técnico Pisa. Então ele teve um jogo que foi um empate aqui no Castelão, um empate de 1-1 com o time do Campinense. Só essa foi a trajetória do Edson, que conhece lá, moçada. Os jogos dele tá aqui, ó. Sampaio Correia 1, Campinense 1 pela Copa do Nordeste, demais foram aqui pela Copa São Paulo, pelo Sub-17, e a última vitória diante do Gás, onde se classificou para a sequência aí da Copa do Brasil, mandando 4-1 em cima dessa aqui. E vai pegar o Palmeiras. França Mello até mandou um recado para mim. O Palmeiras agora nessa semana, e talvez a gente vá lá transmitir esse jogo do Sampaio Correia no Sub-17, você acompanhando aqui pelo canal Laércio Costa Narrador. Agora, minha galera, vamos trazer também para os senhores as informações do confronto. O técnico Edson Medeiros, se ele for inteligente, e eu sei que ele é inteligente, com a comissão do Sampaio Correia, não mexa no time.
O time do Sampaio Corrêa é aquele que jogou diante do CRB para esse confronto. Até porque o Sampaio tem alguns problemas. Os laterais estão machucados. Matheus, pivô, Pará, deve ficar uns 40 e tantos dias aí, teve um problema, cirurgia no joelho. E o Matheus, que saiu sentindo, né? E o Alisson, que acabou se machucando depois de marcar aquele gol diante do Mirassol. Então tem os 3 laterais. O Marcos Ítalo entrou bem pelo lado direito, no lugar do Matheus pivô. E o Vitinho, que era utilizado pelo Felipe Conceição lá atrás como lateral, e que também é muito bom jogador como atacante, já teve jogando também no lado do Pimentinha, já compôs pelo lado canhoto, é um jogador bem versátil, é bom que tem um jogador dessa envergadura no time. Ele pode vai compor lá pelo lado esquerdo, né? No sistema de meio de campo também não alteraria absolutamente nada. Eu deixaria o Sampaio Corrêa com a configuração do jogo lá diante do CRB, com o Luiz Otávio, com Neto Paraíba de um lado, com o Marcinho do outro, e ainda revezando, ora um caindo pela direita, ora outro caindo pela direita, pela minha direita, pela minha esquerda. E lá na frente, se o Pimentinha tiver condições, tranquilamente colocaria ali o Pimentinha com o Ítalo, que é necessário que ele tenha uma sequência até a bola bater nele e entrar, né? Então o Ítalo e esse o Sampaio Corrêa que eu jogaria para o jogo, nesse sistema com os 3 zagueiros, fazendo a variação das jogadas como aconteceu lá diante do CRB, com o Vitinho ora como atacante, ora como o defensor, para dar o apoio e reforçando aquele setor com o líbero, que jogou muito, inclusive foi considerado o craque do jogo pela nossa equipe, que foi o Gabriel Furtado, que é um ótimo jogador. Então, na minha opinião, seria esse o Sampaio Corrêa. Depois a gente vai para a provável equipe do Sampaio Corrêa, que está sendo divulgado por aí. Então, eu colocaria Luiz Daniel, o Marcos Ítalo, traria os 3 zagueiros, o Gabriel Furtado, o Gustavo Henrique, o Gabriel funcionando como líbero, né? E o Fábio Aguiar com o Vitinho lá pelo lado esquerdo. No sistema de meio de campo trazia ainda o Luiz Otávio com o Neto Paraíba e o Marcinho, e Pimentinha com o Ítalo. E eu acho que o Sampaio é esse para o jogo, dá tranquilamente para o Sampaio obter um bom resultado, com essa variação que foi feita lá no jogo diante do CRB. E o CRB não conseguiu encontrar o Sampaio Corrêa no jogo. E agora, como é que vai ficar, seu Laércio Costa? Vamos ver o que é que o professor vai mandar aí para o jogo. Agora, eu traria o seguinte, minha moçada, o time do Sampaio Corrêa. Vamos lá. Bolívia querida, a escalação provável do Sampaio Corrêa, essa aqui, então. Mesma coisa que eu falei. Luiz Daniel, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado, Fábio Aguiar, Marcos Ítalo pela direita, Luiz Otávio, Marcinho, Neto e Vitinho pelo lado esquerdo, Pimentinha e Ítalo. Então, legal a escalação, gostei. Time do Juventude, que não tem Nenê. Nenê está fora também, e Chaporã também está fora, mas outros jogadores também lá do Pintado. Mas ele tem esse time aqui que jogou somente sem o Nenê, né? É bom que você diga isso aqui. Acabou vencendo o último jogo do time do Juventude. Então o Juventude triunfou, marcou seus primeiros 3 pontos com o gol de Nenê. Não tem porque tomou o 3º cartão amarelo, então vai assim: Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Boza, Romércio e Kelvin, Gering, Jadson, Luiz Mandaca, Rafinha, Rodrigo Rodrigues e David. Eu acho que esse é o time, provável time do Pintado para esse confronto. Quem vai apitar o jogo, essa arbitragem é mineira e paranaense, o árbitro principal de Minas Gerais, Felipe Fernandes de Lima, árbitro assistente 1 Celso Luiz da Silva, número 2 Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná, no VAR vai funcionar Vinícius Furlan e o 4º árbitro é Ranilton Oliveira de Souza, aqui do Maranhão. A temporada do Sampaio Corrêa, Bolívia querida, é bom que a gente dê uma olhadinha. A temporada do Sampaio, 23 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 25 gols tomados. Na Série B do Campeonato Brasileiro, que é onde estamos, 4 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 1 em casa e 1 fora, e 2 derrotas, 4 gols marcados e 7 gols sofridos. Está com déficit de 3 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Esse aqui é o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Os últimos jogos da Bolívia querida: derrota para o Botafogo de 1-0 no dia 21 de abril, perdeu para o Mirassol de 3-1 e empatou com o CRB em 0-0.
foi o último jogo do Sampaio Corrêa. Terá pela frente hoje o Juventude, às 18h15 no Castelão. Depois do Juventude, o Sampaio vai até Campinas, onde vai ter a estreia aí do seu novo treinador, no Brinco de Ouro da Princesa, enfrentando o Guarani, que perdeu a invencibilidade, né? Acabou perdendo aí o seu último compromisso. E depois o Sampaio retorna para jogar diante do ABC de Natal. Tem contas a ajustar lá da Copa do Nordeste, quando o time ABCdista ganhou o Sampaio Corrêa. E aí são os próximos jogos da Bolívia querida, aí o time tricolor de São Pantaleão. Eu já falei os dados do Edson, falei, né? Agora vamos então para esses treinadores. Os treinadores, galera, daqui a pouco eu mostro os treinadores, porque agora eu quero ir na temporada do time do Juventude. Olha o Juventude aqui, temporada do Juventude. 16 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. 19 gols marcados, 19 gols sofridos, está zerado aqui o time gaúcho. No Campeonato Brasileiro da Série B são 4 jogos, 1 vitória, nenhum empate com 3 derrotas. 2 gols marcados e um saldo de 4 gols tomados, um saldo de 2 gols negativos. Então, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele disputou lá com a equipe, o Pintado, a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho também. Os últimos jogos, Novo Horizontino 1-0, o time acabou perdendo fora de casa. Aí no Vila Nova perdeu também de 1-0, jogando fora de casa. E jogando diante do Guarani, ganhou o time campineiro, deu uma recuperada bacana, ganhando o Guarani que estava bem, estava com 100% até então. Então mandou 1-0 com gol de Nenê, que não joga aqui diante do Sampaio Corrêa. E aí vai ter hoje o Sampaio no Estádio Castelão, mais um jogo do Juventude fora. Depois vai para casa para receber o Mirassol e na sequência sai para pegar a Chape, jogando lá em Santa Catarina, na Arena Condá. Então é a trajetória do Juventude. Olha, a média do Juventude, média de idade, galera, hoje tem 26,4. Mais ou menos o que o Sampaio Corrêa tem também. São 37 jogadores no elenco do time do Juventude. Se não me engano, o Sampaio tem 36 jogadores. Então, e a altura 1,81, peso 75. Então esse é o time do Juventude, que tem um jogador da Guatemala, um guatemalteco, né? Então ele é o jogador do time do Juventude, que também, né, que nasce na Guatemala, pode ser chamado de guatemalense, né? Guatemaleses. Então é o guatemalteco, que joga aí também. É apenas um jogador, né, que é do exterior aí pelo time do Juventude, lá do Rio Grande do Sul. Então essa é a média de idade. O técnico é o Pintado, aqui está o Pintado. Luiz Carlos de Oliveira Preto, ele mesmo. Ele tem 57 anos de idade, de Bragança Paulista. Ele vai comandar o Juventude. E o Pintado tem currículo, né? Pintado tem currículo. Um jogador que já teve aí no São Paulo, teve no São Paulo como jogador, teve no Santos, já dirigiu muitas equipes aí do futebol nacional, América Mineiro também. Então, um jogador qualificado, é um treinador qualificado hoje e jogador de futebol do São Paulo, está aí no comando agora do time do Juventude. E no mais, vamos aguardar esse jogão de bola com transmissão aqui do canal Laício Costa Narrador, já desejando um ótimo sábado para todos nós. Esse é o nosso pré-jogo de hoje, porque daqui a pouquinho já a nossa conexão passa a ser direto do Estádio Castelão, com todas as emoções de Sampaio Corrêa e Juventude. Não esquecendo também que o Maranhão Atlético Clube entra em campo neste domingo, às 16 horas, no Estádio Nilzinho Santos, para o jogo diante do Atlético Cearense. É isso aí, minha galera. E o Cordino também seguiu desde ontem, já está lá no Ceará para jogar diante do Caucaia. O jogo será neste domingo, mas às 15 horas. A gente vai informar para você tudo dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro. É isso aí, grande abraço. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, compartilhe e faça os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.